Bom, pessoal, então vamos lá. Esta daqui é a carinha do AutoCAD, né? Esse aqui, no caso, é o AutoCAD 2014, muito parecido com o AutoCAD 2013, ok? E aqui em cima nós temos o asão, né, vermelho aqui, que a gente chama de menu browser. Se a gente clicar nesse asão, a gente vai ter as principais funções, né? Criar um novo arquivo, abrir um arquivo existente, salvar um arquivo como, imprimir, enfim. Se você posicionar o cursor aqui nesse espaço vazio, vai aparecer aqui do lado, ó, os arquivos recentemente abertos, né? Fica mais fácil para vocês abrirem um arquivo como, que foi recentemente aberto. E outra coisa, na hora de salvar um arquivo, a gente sempre vai salvar aqui nessa extensão, no Drawing, ok? DWG, que é a extensão do AutoCAD. Então, aqui a gente abre um novo arquivo. Quando aparecer essa janelinha para abrir um novo arquivo, você não precisa configurar nada, você automaticamente vai clicar em Open. E aí vai abrir um novo arquivo. E então eu vou salvar um arquivo. Eu posso vir tanto por aqui, clicando no asão vermelhinho e aqui em Save, ou eu posso usar esses ícones aqui de acesso rápido, né, que a gente chama de Quick Access Toolbar. Né? Então a gente tem aqui abrir um novo arquivo, abrir um arquivo existente, salvar como, imprimir, voltar a uma função anterior e avançar a uma função que já foi feita e retornada. Para salvar, a gente pode clicar aqui nesse disquete ou vir aqui pelo asão, né, como eu disse para vocês. Então, eu vou clicar aqui e aí para salvar, vai abrir essa janelinha, né, muito parecido com os programas da Microsoft Office. Você vai escolher lá onde você quer salvar, vai colocar o seu nome, vou colocar aqui no caso o meu nome, Mariana Costa Matos, e vou salvar. Ok, agora o meu arquivo está salvo, pronto para começar qualquer desenho. Sempre é bom salvar o arquivo antes, para não correr o risco de perder o arquivo no decorrer do desenvolvimento do desenho. Aqui embaixo desta fita de acesso rápido, nós temos aqui a Ribbon, que é a nossa fita de comando. E aí, percebam o seguinte, nós temos aqui diversas abas. Então, a gente tem a aba Home, Insert, Annotate, Layout, Paramétrico. Estão vendo aqui, ó? Conforme a gente vai clicando em cada uma dessas abas, vão aparecendo para a gente comandos correspondentes a cada uma dessas abas, ok? Na primeira aba, que é a aba Home, nós temos aqui algumas janelas. A primeira janela é a janelinha de Draw, que significa desenho. Então, aqui a gente aprende a fazer uma linha, uma polilinha, um círculo, arcos, retângulos, elipses, e polígonos e rachuras de geometria, preenchimentos de geometrias. Nós temos aqui ao lado a janelinha também de Modify, que são comandos de modificação de desenho. Então, aqui a gente vai aprender a mover, rotacionar, recortar uma linha por meio do trim e estender por meio do extend, copiar, espelhar, né, que é o mirror, dar um fillet ou um chamfer, que está dentro do fillet, explodir uma geometria, dar um stretch, o comando scale, que significa aumentar ou diminuir uma geometria em sua proporção, dar um array e um offset. A gente vai aprender quase todos esses comandos. Terminando de aprender a janelinha Modify, nós vamos passar para a janelinha de Layers, né, onde a gente vai aprender, dentre tantas coisas, né, a categorizar os layers do nosso desenho. Né? Qual que é a finalidade dos layers? Dentre tantas outras finalidades, por exemplo, configurar as espessuras de cada elemento de desenho por meio das cores, né? E os layers também nos possibilita organizar o nosso desenho, né? Nos possibilitando ocultar momentaneamente alguns elementos de desenho em determinadas ocasiões, né? Na próxima janelinha é a janelinha Annotation, que é, na verdade, um resumo da guia que Annotate aqui em cima, estão vendo? Ó? Que é uma guia correspondente aos comandos de dimensions, textos, chamadas, que são os comandos anotativos.
Ao lado da janela Annotation, nós temos a janela Block, que é também um resumo da guia Insert, que é essa segunda guia aqui, né? Que vai nos possibilitar aprender a inserir blocos, criar blocos, editar blocos, criar bibliotecas de AutoCAD e inserir imagens. A outra janelinha é a janelinha de propriedades, onde a gente vai aprender a ler as propriedades de cada elemento de desenho. E a última janelinha aqui, que é a janelinha de clipboard, que vai nos possibilitar colar um desenho, né, um determinado desenho. Colar como bloco e colar nas suas coordenadas originais. Enfim, nós vamos aprender isso. E nós temos também algumas teclas fundamentais no nosso teclado, né, na nossa mesa digitalizadora, que são as teclas Enter e Espaço, que tem a mesma função, que significa entrar num comando ou continuar dentro de um comando. Então, por exemplo, eu vou acionar aqui o comando Line, um exemplo. Eu vou digitar o atalho no teclado que é a letra L, seguido do Enter. Então, o Enter, a gente sempre vai usar a tecla Enter ou a tecla Espaço, né, que é essa tecla maior do teclado, que tem a mesma função da tecla Enter, para entrar num comando ou continuar dentro de um comando, dentro do passo a passo de um comando, certo? E sempre que a gente quiser sair de um comando, nós vamos digitar a tecla ESC. Para a gente acionar qualquer comando no AutoCAD, nós temos duas formas de fazer isso. Nós podemos pegar o mouse e clicar nos ícones correspondentes a cada comando, né, que fica aqui em cima, na fita de comandos, ou nós podemos acionar um comando por meio do atalho no teclado. Eu vou ensinar as duas formas para vocês. Antes de começar a iniciar os comandos com vocês, vou falar um pouquinho sobre o cursor. O cursor é esse elemento aí, ó, que quando a gente é a setinha do mouse, né, que não é uma setinha, que na verdade é uma cruz com um quadradinho no meio. Quando o nosso cursor estiver aí, esta cruz com o quadradinho no meio, significa que nós não temos nenhum comando acionado, ou seja, o cursor não está em funcionamento, ok? Quando a gente acionar algum comando, o cursor ele vai se transformar. Então, ele pode se transformar nesta cruz, sem o quadradinho no meio, e isso significa que o cursor já está com o comando acionado. Ele está com algum comando ativado, certo? Toda vez que ele se tornar nesta cruz sem o quadradinho no meio, significa que ele vai nos pedir para especificar algum ponto na área gráfica. Toda vez que ele pedir para especificar um ponto na área gráfica, nós vamos simplesmente dar um clique na área gráfica, ok? Em determinados momentos, o nosso cursor ele pode se transformar também, quando com algum comando acionado, ele pode se transformar também no quadradinho de seleção, que é esse quadradinho aí pequenininho. Na maioria das vezes, vai aparecer aqui no prompt, que é a nossa área de comando, ó, para selecionar o objeto que a gente deseja modificar, ou mover, ou copiar, ou rotacionar, enfim. Na maioria das vezes, né, com algumas exceções, nós vamos então selecionar o objeto que a gente desejar, quando o nosso cursor se transformar nesse quadradinho de seleção. Então, vamos lá. Aqui no centro do nosso software, da interface do software, nós temos essa tela toda preta, que se chama área gráfica. Esta tela preta, ela funciona como a nossa folha branca de papel, né? Só que, na verdade, ela é eletrônica. Então, ela é, na verdade, uma prancheta eletrônica, que é onde a gente vai desenhar tudo que a gente tem para desenhar em um determinado arquivo, certo? Aqui na parte inferior da nossa interface, nós temos a área de comando. Ou seja, para que serve essa área aqui? Toda vez que a gente acionar um comando, o passo a passo deste comando vai aparecer escrito aqui na área de comando. Ou seja, é uma orientação para que a gente possa seguir no passo a passo de cada comando. E abaixo aqui da área de comando, nós temos esta fita de funções aqui, né? São várias siglas. E na de vocês pode estar como ícones, eu vou ensinar como é que muda, né, para as siglas. Esta fita chama-se Status Bar. Essa fita serve para gente
utilizar algumas funções que vão otimizar o desenvolvimento do desenho, como, por exemplo, deixar uma linha reta aqui na função orto, né? Nos possibilitar visualizar elementos de precisão com o OSNAP aqui acionado, e aí eu vou ensinar cada uma dessas para vocês. Caso esta fita de vocês, no computador de vocês, esteja como ícones e não como siglas, vocês vão fazer o seguinte, para que a gente possa ter aí as siglas, para que fique mais fácil você encontrar aí, disser o nome dela. Vocês vão posicionar o cursor em cima de qualquer ícone ou sigla, aí, vão clicar com o botão direito e vão desabilitar esta opção aqui, ó, use ícones. Aí, o que era ícone vai se tornar sigla. Se você quiser fazer o contrário, é só habilitar e vai voltar aí para os ícones, estão vendo? Eu prefiro trabalhar com as siglas.